como que você orientaria as pessoas que querem comer melhor, não querem alimentar a monocultura e querem alimentar a coisa da regeneração, a consciência, a agrofloresta? Como é que... Primeiro eu vou fazer uma separação entre comida de verdade e comida industrializada. Ótimo. Eu acho que a primeira régua a ser subida é essa, tá? Então a gente ainda não sai da monocultura, mas todo alimento industrializado tem como base farinha, açúcar, óleos vegetais. Tudo lá na origem é uma monocultura transgênica. Esses dias eu vi um atum em lata com o Tzinho do transgênico. Por quê? Porque ele era em óleo e o óleo de soja. Óleo de soja transgênico. Então você vê o T do transgênico hoje em embalagens de produtos que você jamais imaginaria. E é legal porque aquilo começa a trazer luz. Você começa a falar, putz, se puxar a linha, lá na ponta tem uma plantação transgênica. Então você começa a criar um pouco de consciência. Então a primeira coisa é sair do industrializado, não só pelo transgênico, claro, isso é a primeira linha da história, né? Mas assim, a quantidade de porcaria que tem lá, e aí podemos trazer, se você achar que cabe, você me provoca nisso em algum momento da nossa conversa, mas de estudos com desfecho de saúde, com desfecho de quantidade de caloria ingerida por ser vinda de ultraprocessado, porque eles são hiperpalatáveis, eles são construídos para dar um bug no seu cérebro e você simplesmente desligar o seu mecanismo de fome e saciedade. Ele bagunça, não funciona, você come muito mais. Então, assim, a primeira coisa é subir esse degrau, sair do industrializado e, na medida do possível, ir para a comida de verdade. Eu preciso fazer uma observação aqui que eu sei que isso, quando você vai descendo muito a classe social, principalmente financeira, é difícil. Sim. Então, eu não posso ser, eu diria até que limitado, de falar que o mundo tem que fazer isso amanhã. É mentira, isso não vai acontecer. Exato. Comida ultraprocessada é barata. Então, infelizmente, e não é só Sudeste não, é Brasil inteiro. Aliás, lá dentro da Amazônia é o que mais se come. É inacreditável a quantidade de porcaria que eles comem lá. Porque, cara, a nossa imagem da Amazônia sendo a fonte de subsistência da floresta em si, né? Sendo a fonte de subsistência dos moradores, eu não vou dizer que é utopia, mas é uma minoria que vive de fato da floresta. Uhum. O resto vive de ultraprocessados que já chegaram lá. Então, se come muito mal. Eu, quando vou para a Amazônia, faço o meu mantimento. É triste, mas é verdade, né? Então, isso é em todo lugar. Então, o primeiro degrau é esse. O segundo degrau, aí é endereçando mais a sua resposta e esticando mais essa mesma corda que eu levantei agora de questão de custo. Orgânico é uma saída? Puta, com certeza é uma saída que já melhora violentamente, mas não precisa ser tudo orgânico. Sempre tem, a cada ano, existe uma lista dos alimentos que mais bateram na trave com relação à quantidade de agrotóxico. 2 que sempre estão na lista, por exemplo, é morango e tomate, sempre. Então, parta da premissa é que assim, ou não come morango, ou não come tomate, ou compra orgânico. Então, você vai pagar um pouquinho a mais no mês, né, em valor mensal não é uma coisa muito grande, mas você vai escolher a dedo quem que você não abre mão que seja orgânico. Ainda estou falando do ponto de vista de saúde. Agora, do ponto de vista de regeneração, ou ainda um degrau antes, de sustentabilidade, como é que a gente faz isso? Tem algumas empresas que já têm esse drive de sair, de fato, da monocultura, de sair, de fato, de uma produção e consumo não otimizado dos alimentos, tanto do ponto de vista social quanto ambiental. Acho que isso vale para os dois, tá? Tem empresas que realmente pagam um prêmio para comprar direto do produtor e tudo mais, geram renda e tudo mais. Então, assim, eu fiz até um post recentemente onde eu levantei vários desses nomes e eu acho que sempre vale a pena comentar, obviamente. A Mata é uma delas, mas não é a única. Você tem uma série de empresas, inclusive de chocolate, que estão baseados em produtores, não só Amazônia. Você estava falando de biomas, não só Amazônia. Produtores de baru, produtores de castanha, de caju, muitas coisas do cerrado. Né? Você tem empresas como o Nacal, como Viva Regenera, como a tal da castanha, que trabalham de forma super legal, olhando com lupa, resgatando desde o começo como que valoriza aquele cara lá na ponta,
Como que traz um produto puro, que foi bem plantado, bem processado, bem colhido. Então, não é uma resposta única, uma resposta que eu te tire do ponto A e te leve para o ponto B de uma vez, mas a gente hoje, graças a Deus, tem muito acesso à informação. Então, a gente consegue puxar essa linha na medida do possível. E o que a gente sabe com absoluta certeza é que todo e qualquer ultraprocessado não está cumprindo isso minimamente.